Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui com todos, estarmos juntos, todos reunidos para cultuar a Deus na beleza da sua santidade. Eu quero fazer uso da leitura no Salmo 125. Vou usar aqui a Bíblia do pastor. A Bíblia do pastor aqui, a letra dá um centímetro, uma letra aqui. E somos muito felizes porque podemos ter certeza e convicção que até aqui o Senhor nos ajudou, né? E por isso nós estamos alegres. Salmo 125 é um salmo que faz parte de uma coletânea de salmos chamados salmos de romagem ou salmos de degrau, que diz assim, o Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levar-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Glória a Deus. Esse Salmo 125, ele faz parte de uma coletânea de salmos que integram e que embalam, ou que embalavam as canções que eram cantadas quando os judeus eles iam para participar das suas festas religiosas. Jerusalém ficava ou fica em um lugar alto, e toda a Palestina, Jerusalém é a cidade mais alta. E pelo menos 3 vezes por ano, os judeus, como hoje ainda se tem esse costume, mas às vezes não são 3 vezes, mas pelo menos uma vez, e naquela época, pelo menos 3 vezes, os judeus, eles subiam até Jerusalém. Eles poderiam estar em outras cidades, morar em outras cidades, mas, pelo menos em 3 momentos, eles subiam para Jerusalém, que era a cidade do alto, para então prestar culto, para celebrar a Deus pelas bênçãos do passado e a maneira como Deus cuidava do seu povo. E então, do Salmo 120 ao Salmo 134, é uma coletânea de salmos que trata sobre medo, trata sobre angústia, trata sobre fortaleza. São vários temas ligados às emoções do povo que caminhava e que trilhava esse caminho aí nessa romagem ou nessa peregrinação. Uma das coisas importantes que devemos entender nesses salmos é que esses salmos tratavam sobre esse percurso que eles trilhavam desde a saída de sua cidade até chegar a Jerusalém, mostrando esse aspecto de peregrino que aponta para cada um de nós, porque a nossa vivência ou o nosso estado aqui é de peregrino que somos, porque estamos também, assim como eles estavam numa caminhada de subida, de ascensão, nós também estamos nessa caminhada rumo aos céus prometido por Deus. O próprio Jesus diz em João 14 que estava a preparar lugar para que nós não pudéssemos perturbar os nossos corações, mas que só pudéssemos crer, porque Ele estava ali com um lugar reservado àqueles que entregaram as suas vidas e têm buscado uma vida de santidade e de fidelidade a Deus. Então o Salmo 125, ele trabalha esse aspecto importante daqueles que pudessem manter uma fé inabalável a Deus.
E esse salmo aqui, ele tem pelo menos 3 aspectos importantes. Ele fala sobre confiança e sobre as promessas de Deus. Fala sobre a oração, né, que nós temos que fazer em momentos de angústia. E também fala sobre que nós devemos estar com os pés firmes para que não possamos ser seduzidos pelas propostas do inimigo. É bem verdade que o povo de Israel, o povo hebreu e por conseguinte, seguindo o povo judeu em si, eles passaram por vários momentos de oscilação diante da presença de Deus. Momentos em que eles estavam dominando em bonança, mas quando eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, logo as consequências vinham e eles estavam lá sendo subjugados por outro povo ou por outra potência. Nós não sabemos quem escreveu esse Salmo 125, mas pelo cenário que ele descreve aqui, dá para inferirmos que Israel estava sofrendo uma grande pressão por força dos seus opositores ou inimigos ou aqueles que estavam detendo o poder naquele momento. Sabemos que Israel passou por momentos de aflição desde quando uma potência ali se estabelecia na cidade, se estabelecia na terra e dominava, e então o povo começava a sofrer, o povo começava a viver dificuldades. Assim também que mesmo quando Israel não estava sob o domínio de outro povo, mas estava sob o domínio de um rei ruim, de um rei ímpio que não temia a Deus, o povo também sofria e padecia. Então são esses 2 cenários que podemos imaginar que era a situação do povo de Israel quando o salmista, ele escreve aqui essa canção, esses salmos. E aí ele começa se utilizando que há uma promessa. Para quem é essa promessa? E aí no versículo 1 ele diz, olha, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas firme para sempre. Então o salmista aqui ele diz, olha, que há uma promessa de firmeza, de fortaleza. Aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, que não se abalam. E é importante notar que aqui ele não está dizendo que aqueles que confiam no Senhor não passarão por dificuldade. Aqui ele não está dizendo que aqueles que confiam no Senhor não passarão por privações, seja em áreas emocionais, em áreas físicas, doenças, em áreas financeiras, em questões familiares, de qualquer ordem que for. Ele não está dizendo que tal pessoa que confia em Deus vai ser livre de tudo isso, não. O que ele está dizendo, ele está fazendo atinência à geografia de Israel, a geografia de Jerusalém, que era uma cidade em cima, uma cidade em um monte, é um planalto em um monte. E então, essa cidade, ela estava fortalecida. Ela estava fortalecida, ela passava por chuva, ela passava pelo sol, por momentos de frio intenso, mas ela permanecia sem se abalar. Assim é todo aquele que confia no Senhor. Assim é todo aquele que tem a sua esperança no Senhor. Ele pode até passar por momentos de dificuldade, por momento de vento, por momento de ventania, mas ele não virá a se despedaçar, ele não chegará ao fim, ele não chegará à ruína. Sabe por quê? Porque ele é alguém fortalecido em Deus. É aquilo que fala o Salmo 46 também, né? Quando ele fala que
que também é fortaleza daqueles que confiam em Deus. Então o salmista, ele está dizendo que há uma promessa para aqueles que confiam em Deus. E ele diz mais, no versículo 2, que essa promessa ela vai se estendendo dizendo, olha, como em redor de Jerusalém. Ora, Jerusalém já é um monte. Jerusalém já é um lugar que não se abala. Mas tem mais. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo. Esse lugar que não se abala, esse lugar que é forte, que é firme, que já não se abala, mesmo assim, existe montes mais altos do que ele que está em volta dele, que o cercam, que os inimigos, eles não podem atacar de lugar nenhum, porque a facilidade de segurança, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ou seja, mesmo que nós temos uma fé fortalecida, estamos cumprindo o beabá, que o beabá do crente é o obedecer, né? É a obediência. E aí, mesmo que nós estamos cumprindo todos os ritos, mas diante de tudo isso, quando nós sofremos dificuldades, sofremos afrontas, vivemos situações difíceis, mesmo assim, Deus, Ele está em volta de nós, nos cercando e nos protegendo. E reitero, aqui Ele não está dizendo que aqueles que estão protegidos por Deus não estão sujeitos às questões temporais e de dificuldades da vida. Mas a questão sempre é que independente dessa situação, Deus está guardando o seu povo. Só que isso não é só um momento. Não é só aquele amigo que pega aqui no teu ombro e diz, rapaz, aonde tu entrar eu vou contigo. E quando vem a dificuldade, ele não é só a questão de alguém que pegou na tua mão e disse, não, eu vou contigo. Está comigo, eu estou contigo, vamos seguir firme. Não. Deus é desde agora e para sempre. Os peregrinos, quando eles saíam de suas casas para poder peregrinar até Jerusalém e ali cultuar nas suas festas religiosas, eles iam com grande esperança no coração, porque eles estavam ali reavivando as promessas de Deus. Eles estavam ali colocando no coração aquilo que Deus fez no passado e como isso refletia até os dias de hoje, faziam dele pessoas gratas e pessoas fortes. Mas nessa caminhada existiam muitos perigos. Até chegar à cidade de Jerusalém, passar por toda a trilha, existia salteadores, existiam pessoas mal intencionadas, existiam feras do campo, eles estavam sujeitos ao sol muito forte daquela região, assim como a noite, que quando caía o dia e chegava a noite, era muito frio. Então havia várias situações que poderiam fazer esse povo não querer sequer chegar a Jerusalém. Mas havia algo maior, sabe? A esperança que eles tinham, a confiança e a certeza que eles tinham em Deus. Confiar em Deus não é um processo positivista de você, sabe, dizer, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Não é só palavras positivas a nossa confiança em Deus. Confiança em Deus, ela é demonstrada através do compromisso e do relacionamento que nós assumimos com Deus. Ora, não adiantava só aquelas pessoas que confiavam em Deus, mas sabiam de todo o rito que eles deviam passar e ficar em casa e dizer, nós confiamos em Deus, mas nós não vamos para os momentos mais célebres do nosso povo, da nossa cultura, que mostra a nossa gratidão a Deus. Não,
eles enfrentavam, porque confiar em Deus não é só dizer palavras bonitas, mas é cumprir a sua palavra. É mesmo quando tudo está na contramão, você confiar. Você ter certeza que Deus está contigo. Ah, Senhor, mas todo mundo está se dando bem. Mas por quê? Porque são corruptos, porque são desonestos. Mas tudo está dando bem para todo mundo. E por que para mim está difícil? Porque você confia em Deus e sabe que o caminho do ímpio é um caminho, como diz o Salmo, é como uma folha que o vento espalha. Mas o caminho do justo é um caminho guardado na segurança de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, confiar em Deus está nos falando de perseverança. Perseverança. Perseverar, mesmo quando as coisas parecem que não têm um desfecho melhor. Mas perseverar, confiar, ter certeza que Deus está conosco. E é por isso que aqueles que confiam em Deus têm essas promessas de ser firme, não porque tem habilidades, não porque é capaz, não porque tem poder de fazer acontecer, não, mas é porque Deus pode todas as coisas, porque Deus pode todas as coisas. Então esses que confiam no Senhor, ele além de serem firmes, eles estão cercados pela maior fortaleza que é a presença de Deus. E por fim, não é temporal, é desde agora e para sempre. E aí, essas promessas que cercam essas pessoas que confiam em Deus, elas têm que estar avivadas. É por isso que o povo ia nessa peregrinação, para avivar esse sentimento. Muitas vezes a pergunta é, por que esses pensamentos ruins cercam a minha mente? Por que eu estou dessa forma? A situação está difícil, eu não consigo parar de pensar nisso. E o que eu tenho mais medo me sobrevém. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele tem um remédio para essas coisas. Em Filipenses, vamos ler Filipenses capítulo de número 4, a partir do 8, é isso? Vamos ver. Filipenses, no capítulo de número 4, há um remédio para que nós, mesmo em nossos momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, de depressão, de ansiedade, para que nós possamos combater com essa instrução de Paulo. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo está instruindo a igreja de Filipe, os irmãos de Filipe, a perseverarem em tudo aquilo que possa trazer saúde para as suas mentes, para os seus corações, para a sua vida física, para a sua vida em família. Não é que as coisas ruins, elas não possam chegar, como diz, elas podem chegar, mas o que vai nos manter firmes e não vai nos colocar em ruína? É mantendo a nossa consciência nas promessas de Deus, na palavra de Deus, naquilo que gera gratidão de tudo que Deus tem feito por nós. Só que o salmista, ele também está dizendo que, no versículo 3, ele diz o seguinte, a outra promessa, a última promessa desse
primeiro momento é que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que na possibilidade que nós levantemos aqui, do povo estar sendo oprimido por uma nação ou por um rei ímpio, ele está dizendo, olha, que em um momento essa angústia vai passar. Que no momento essa dor vai passar. Que se você confia em Deus, mesmo que você esteja sentindo esse peso, essa situação, no momento, isso vai passar. Porque esse cetro, o que é o cetro? O cetro é esse bastão que fica na mão do rei, que tem símbolo de poder. É quando ele aponta, que ele ordena, tem que acontecer. E agora, considerando que é o ímpio, é o mal, é aquele que comete maldade, que está com o cetro na mão, é aquele que reina, que está com o cetro na mão, dizendo o que tem que fazer, e com certeza essas coisas não são boas, e o povo está sofrendo com isso. Ele está dizendo, olha, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Há um momento que isso vai cessar, meu irmão. Há um momento que essa situação, ela vai ter que desaparecer, porque o Senhor tem algo maior para as nossas vidas. Não estamos livres de passar por tudo isso, mas esse não é e não deve ser o nosso estado e nem o nosso lugar de permanência. Devemos sair desse buraco, dessa cova e ver o que Deus de melhor tem para cada um de nós. É o que o salmista está nos orientando a dizer. E tudo isso por quê? Para que nós não venha tomar lugar com o ímpio. Porque o sofrimento, muitas vezes, ele causa isso, desistência, desânimo ou coisa parecida. Mas o Senhor não nos dá carga, ou missão, ou situação difícil, ou peso que nós não possamos suportar. Ele nos dá na medida que Ele sabe que nós vamos carregar. É por isso que às vezes dói, é por isso que às vezes, mas é para que nós possamos de maneira pedagógica aprender com Deus. Ele tem um aprendizado em tudo isso. O pastor, na sua série aqui, falando sobre Jó, que era um homem que temia Deus, tido como justo diante de Deus, ele passa por várias situações difíceis que Deus pedagogicamente está tratando com Jó, para também fazer que através de Jó o seu nome fosse glorificado. Há uma certa situação, porque na cultura judaica, a pessoa que nascia com alguma dificuldade, ou que estava vivendo uma vida de miséria, é porque Deus estava pesando a mão sobre ele. Deus estava pesando a mão sobre ele. Isso era muito aparente na cultura judaica. Jesus vem quebrando isso. Vem quebrando isso. Mas era ainda muito forte isso na cultura judaica. E aí os discípulos chegam perto de um cego e dizem assim: mestre, nos diz aí, quem pecou? Foi ele, foi os pais dele, foi o pai, foi a mãe? Quem pecou da família para que esse homem nasceu cego dessa forma, com essa deficiência? Aí Jesus diz assim: olha, nem o pai dele, nem ele, nem a mãe dele, nem ninguém. Ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus. Então nós passamos situação da nossa vida, não é pelo fato de sermos irresponsáveis, ou porque nós somos tão imperitos naquilo que nós fazemos que nós não conseguimos avançar em nada, ou porque nós somos tão ruins naquilo que fazemos que todos são melhores do que nós. Não é. São situações que passamos para que a glória de Deus se manifeste. Esse peso, essa situação, para que você possa ensinar dezenas, centenas, até milhares, com o exemplo da tua vida, por aquilo que você passou ou viveu. Eu vi um testemunho de um pastor que
parecia ter uma vida perfeita, temendo a Deus sempre, honrando ao Senhor, e ele perde um dos seus filhos, e foi um momento de muita dor e angústia. E aí, ele ainda não era pastor, e quando se torna pastor, ele viu que na igreja dele, várias situações dessa forma, bateu na porta dele. E ele viu que tinha um sentido, que essa perca que ele passou, é para que ele pudesse confortar, ensinar, mostrando, e auxiliando esses irmãos a passar por uma situação tão difícil como ele também passou. Então, é para que se manifeste a glória de Deus. Não é para te matar esse problema, meu irmão. Então, não esmureça, mas confie no Senhor, levante a cabeça, porque os que confiam no Senhor são como montes de Sião inabaláveis. E aí, a partir do versículo 4, ele começa aqui a fazer uma oração, né? Dizendo assim, ó: faze o bem, Senhor, aos bons e reto de coração. Essa oração aqui não é um privilégio, como muitos querem, né? Agora eu sou crente, ou eu entendo que eu sou crente, então aqui diz a palavra que eu tenho que comer o melhor da terra, ou coisa parecida. Não. Aonde eu pisar a planta do meu pé, esse lugar será abençoado. Não. Isso ele estava falando para Abraão. Na verdade, tem lugares que nós pisamos a planta do pé e é só tribulação. E não é, novamente eu falo, não é porque somos ruins ou porque o lugar é ruim, porque Deus quer nos provar nesse lugar. E aí nós vamos passar por esse momento de turbulência na nossa vida. A questão é, faz o bem significa dizer: Senhor, me fortaleça, me dá força. Não é o bem de privilégios, que eu não venha passar por nada que ninguém passa. Nós sabemos que o Senhor faz o que Ele quer, Ele permite o que Ele quer. Ao exemplo disso, nós temos aí uma pandemia, que ela pune, no sentido físico, tanto justos como injustos, de maneira geral. Tanto aqueles que temem a Deus, que não temem a Deus, estamos aí usando máscara também, nos vacinando. A pandemia vem mostrar que está aí para todos o vírus, no sentido de que pode todos serem infectados por ele. Mas faz o bem que o salmista está orando aos bons e retos de coração, é dizer: fortaleça eles, Senhor. Dê forças para eles, dê ânimos para eles, coragem, para que eles possam resistir o dia mau, o momento da dificuldade, o momento da luta, o momento que o luto bater na sua porta. Dá a eles condição no momento que o plano que eles fizerem não dê certo. Mesmo sendo justos, retos e bons de coração, que a maquete, o projeto que eles arquitetaram, que parecia tudo bonito, e veio o mar, e veio a dificuldade, e quebrou tudo isso, dá força para que eles possam superar tudo isso. Faz o bem, Senhor. Ajuda essas pessoas. É a oração do salmista. É a oração do salmista. Então, eu gosto muito da oração de Agostinho, que ele diz assim: olha, Senhor, me dá força, para que eu possa suportar aquilo que no momento eu não posso mudar. Me fortaleça. É como se Agostinho estivesse orando o salmista: faz o bem a mim, Senhor. Faz o bem a mim. Faz o bem, para que eu possa suportar tudo isso. E aí, por fim, no versículo 5, ele está fazendo um alerta, dizendo: olha, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. O Senhor está em volta deles, assim como os montes estão em volta de Jerusalém. O ímpio, o cetro do ímpio não permanecerá sobre ele. E quando eu falo do cetro do ímpio, não é só a questão de alguém, mas às vezes até mesmo de uma opressão que nós estamos sentindo, uma enfermidade, uma doença, coisa parecida. Ele também está orando, mas ele está dizendo: olha, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, que sendas são essas? Aqueles que não resistem e são seduzidos pelaquilo que o ímpio também está fazendo. Sabe?
todo mundo se dando bem no trabalho, promoção, subindo de cargo. Mas sabe qual é a metodologia dessas pessoas? É de não respeitarem ninguém, nem princípios. De serem pessoas falsas, corruptas. E aí elas estão aparentemente se dando bem. Então, muitos não suportam essa situação e caem na mesma cilada. Caminham pelo mesmo caminho da corrupção. Ah, mas o que é que está acontecendo? Todo mundo está se dando bem financeiramente. E eu não prospero nesse sentido. Eu não evoluo nesse sentido. O que eles estão fazendo? Estão fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. E aí muitos se desviam para o mal. E aí, há pessoas que dizem, no trabalho, na faculdade, na vida familiar, parece que a grama do vizinho está mais verde, né? Porque é um olhar de fora, né? Parece que está melhor. O que é que estão fazendo? Eu já vi pessoas que me confidenciaram sobre a vida financeira, dizendo assim, olha, rapaz, antes de ser crente, entregar minha vida para o Senhor, parece que tudo dava certo que eu fazia. Eu gastava dinheiro com bebida, gastava dinheiro em farra, e não me faltava dinheiro, estava tudo certo sempre. E agora estou me esforçando, caminhando, lutando para ser fiel, mas parece que não rende, as coisas não dão. Aí eu sempre falo assim, então, tá certo, está no caminho certo. Está tudo ok, não tem nada fora do normal. Não tem nada fora do normal, está tudo certo, viu? Tá por quê? Porque nós vivemos na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Com isso eu não estou dizendo que o crente, ele não prospere, ele não enriqueça ou coisa parecida. Deus faz o que Ele quer, Ele opera como Ele quer. O que eu estou dizendo é que os métodos que nós vamos utilizar, o que Deus vai nos conduzir para chegar, seja onde Ele quer nos colocar, não é o método que o mundo usa. Não é. José passa por toda aquela dificuldade, ele faz de José governador. Daniel, diante de tantas provações, que a sua vida foi colocada em jogo ao ponto de morte, ele resiste e é colocado como autoridade dentro da Babilônia. E tantos outros, em tempos antigos e como no nosso tempo, Deus faz assim. Mas não é sendo seduzido e deixando-se seduzir que nós vamos alcançar essas coisas. Porque a repreensão no versículo 5, o salmista está dizendo, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Então, as pessoas que se deixam seduzir por essas coisas e não perseveram, porque nós falamos aqui que confiança em Deus não é uma palavra positiva, é perseverança, é confiar. O Senhor está dizendo, ei, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, sermão da montanha. O Senhor está dizendo que os humildes serão recompensados, os mansos serão recompensados. Mas todo mundo é bravo e dá certo. Segue, confie, porque os que confiam, eles não serão abalados. Esses aqui, que parece que estão se dando bem, vai chegar um momento que a casa cai, sabe? A frase típica aí, a casa caiu, vai chegar o momento que a casa caiu. Sabe qual é o momento que a casa caiu? A vida fácil. Sabe a história dos 3 porquinhos? A história dos 3 porquinhos. Daqueles que saíram da casa da mamãe porca e aí vão viver a sua vida pelo mundo. E aí eles são instruídos como viver a vida de maneira correta, da maneira mais zelosa possível, mas eles se dão a diversão, a brincadeira, a tudo aquilo que possam fazer. Só que um deles começa a perceber que está chegando um tempo de inverno, de coisa parecida, e não só isso, mas também que o lobo da floresta, ele é um lobo muito sagaz e pode então devorá-los. Que história linda. E aí ele diz, olha, eu vou fazer a minha casa,
vou começar agora porque o lobo pode vir e pode dar tudo errado para nós. E aí, não vou agora não, na hora qualquer eu faço aí. Aí ele vai lá, começa uma construção edificada, com base, sabe, aquela construção firmada na rocha. Mas aqueles outros dois, quando eles sentem que o perigo está mais eminente, eles fazem a casa de qualquer jeito. Um faz de palha, outro faz de tábua, coisa parecida. Por certo que o lobo chega, derruba as duas primeiras casas, porque foram vida fácil, não perseveraram, caíram na sedução da diversão e de tantas coisas fora do propósito, dos princípios que eram para então prevalecer. E aí eles tiveram que correr para a casa daquele que tinha uma casa fortalecida, e diz a história que o lobo soprou e soprou. Eu gosto do Benjamin contando essa história, porque ele pega um fôlego. Ele tem um vídeo no Instagram, ele contando essa história, que era uma atividade da escola. Acho que está no Instagram da Iane. E ele soprou, e o lobo soprou, e soprou. O lobo soprou que perdeu o fôlego e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque aquela casa estava firmada na rocha e a sua estrutura não abalava diante do lobo. Sabe o que é isso? É a nossa vida diante de Deus. Quando nós resolvemos que a nossa vida, mesmo que ela não tenha aplausos, mesmo que nós não temos ibope, mesmo que nós não estamos em evidência, mesmo que não somos chamados para as melhores cadeiras, mesmo que todas essas coisas aconteçam, se nós estamos agradando a Deus, a recompensa vem do Senhor. E no momento certo, na hora certa, o Senhor vai nos honrar. E eu não estou dizendo que essa honra é você se tornar a pessoa mais importante da cidade. O que eu estou dizendo é que essa honra é a alegria e o contentamento de você ter paz, de você ter satisfação, de você saber que o Senhor, Ele cuida de você em todo o tempo. Que nós possamos pegar a instrução do salmista, irmãos, e confiar em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor têm promessas. E deve orar, e deve não cair na tentação daqueles que estão fazendo mal. Vamos orar em nome do Senhor. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa consciência, Senhor, que esse salmo de peregrinação nos traz. Que nós entendemos que a nossa vida, Senhor, aqui nessa terra, é uma vida de peregrinação. Que tudo isso vai passar, mas o que importa é os tesouros que nós agaranhamos, Senhor, nos céus, Senhor, onde a traça e a ferrugem não pode comer. E que diante, Senhor, da nossa vida aqui, Senhor, terrena, enquanto Tu não, Senhor, vem buscar a Tua igreja, enquanto Tu não nos chamar de maneira individual, que nós possamos continuar firmes em Ti, Senhor. Mesmo que esse mundo com as suas seduções, Senhor, ele não possa nos colocar nos lugares de privilégio, mas que nós possamos perseverar e não sermos seduzidos pelas tentações desse mundo. Cuida de cada um de nós, Senhor. Nos dá força para perseverarmos, seja que alguém, Senhor, de nós esteja vivendo um momento de dificuldade, um momento de dor, de perca, de ansiedade, de depressão, mas nós sabemos que esse não é o nosso lugar de permanência, Senhor. Senhor, nos dá consciência para levantarmos a nossa cabeça, para sairmos, para tomarmos fôlego, e como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que nós possamos pensar em tudo aquilo que é para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.